Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com a comunicadora e mestranda em comunicação pela UFRB, Renata Dias. Oi, Renata, tudo bem? Boa noite. Oi, Daniele. Me escuta bem? Boa noite. Perfeitamente. Tudo bem? Boa noite, James. Boa noite, Abraão. Boa noite, Renata. Escutamos muito bem, Renata. Olha, você está fazendo um estudo sobre as narrativas das baianas de Acarajé. Eu queria que você falasse um pouco. O título é O que é que a baiana diz? Enunciações de identidade e memória das baianas de Acarajé, que são figuras-chave da Bahia, diria, do mundo, do Brasil, do mundo. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu esse pontapé inicial e do que se trata de fato, né, o enquadramento do seu estudo. Bom, as baianas do Acarajé, inegavelmente, são ícones da cultura da Bahia. Em muita medida, esse projeto parte de uma angústia, de uma observação, de uma problemática pessoal, de imaginar o que esse signo da cultura da Bahia, que é tão cantado em verso e prosa, serve de fonte de inspiração para tantas reproduções da cena contemporânea. O que é que esse signo, o que é que essas sujeitas que estão por trás desses símbolos diriam a respeito das representações que existem sobre elas, né? Então, é um eco que insistia em mim há algum tempo por motivações pessoais. Eu gosto muito de Acarajé, eu sou filha de Ançã, eu sou devota de Santa Bárbara também. Isso já tem um tempo, então eu tenho uma relação com essas percepções, né? Uma relação que parte de um lugar pessoal e que, no curso, né, da vida, me encontrei, muito especificamente, assim, duas autoras que eu tive a oportunidade de conhecer uma por meio do seu trabalho, né? Já é falecida, Lélia Gonzalez. Sou leitora dela, mas a gente, até em 2018, nós não tínhamos um livro que compilasse todas as publicações de Lélia. E em 2018, a União de Coletivos Panafricanistas em São Paulo lançou esse livro. Eu fui lá para o lançamento, não teve uma segunda edição, né? Então, são poucas pessoas que detêm exemplares com livros compilados, né, de Lélia Gonzalez. Há pouco tempo saiu uma outra publicação, né, mas essa de 2018 foi a primeira. Então, Lélia e sua produção me instruem muito nesse processo investigativo, a partir de um jargão que ela traz num artigo que ela escreveu em 1980, que ela fala, né, o lixo vai falar, e numa boa, se referindo ao lixo como a mulher negra, né, em função do seu contexto sócio-histórico no Brasil. Então, quando nós acionamos nós nos remetemos à canção de Caymmi, né, e trocamos aí o tem pelo diz, é justamente pretendendo inverter essa posição de sujeito que essa mulher negra que costuma ser narrada a partir de um olhar outro. E agora a pergunta é o que é que ela tem a dizer sobre aquilo que dizem sobre ela. Então, é uma investigação que nos conduz a caminhos muito importantes para a gente destituir um olhar objetificador a respeito da mulher negra e, em geral, do sistema de representação que nos afetam, né? Afetam o nosso universo sensível. Então, eu defendi hoje pela manhã, fui aprovada, felizmente, e estou muito feliz com os convites que apareceram para escrever a respeito, né? Nós já tínhamos convites do Rio Grande do Sul, universidade, também a Universidade do México, em função dessa apresentação de hoje, e a gente conclui com isso que essa identidade cultural, esse imaginário que nós temos a respeito da baiana, né, e, por conseguinte, dos baianos, que nós estamos falando de uma noção de baianidade, né, que é uma noção que nós exploramos no trabalho, ela interessa a muitas outras regionalidades, né, a muitos outros lugares do mundo. Tem muita gente interessada em saber como é que a gente articula essas noções étnicas transpostas num aparente jeito de ser, e em que medida a gente trabalha isso nos signos que representam a Bahia, e como esses signos
o que é que eles falam a respeito de serem objeto, né, de representação. Então, é um estudo que tem pretensões semióticas e eu fico feliz da adesão popular, porque quem é baiano tem uma opinião sobre o processo, quem não é baiano também tem uma opinião. E essa troca tem sido muito interessante. Renata, parabéns pela sua aprovação, por esse estudo. E sobre o que você estava falando antes, sobre o olhar do outro, tem de fato, né, um olhar meio mitificado em relação às baianas. Dizem que não se rouba tabuleiro de acarajé, por exemplo, que dá merda. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas falas que você trouxe, né, autobiográficas das baianas que entrevistou. O que tem assim de comum entre elas? O que é mais gritante que saiu do peito dessas baianas que elas tinham que falar? Justamente é isso que o trabalho se propõe, né? Verificar, a partir de experiências individuais, quais são os traços que podem ser reportados a uma experiência que é coletiva. Então, quando nós percebemos reincidências nas vidas dessas baianas, e aí eu preciso explicar, né, que são baianas que no início da pesquisa nós já tínhamos a pretensão de escolher baianas que fossem alocadas, residentes, criadas e vividas, por assim dizer, em territórios distintos da Bahia, justamente para a gente poder tensionar se esse lugar da baianidade é confortável para quem reside em Vitória da Conquista, para a baiana que opera seu ofício em Vitória da Conquista, em que medida ele se distingue da maneira como a baiana opera o seu ofício aqui na metrópole, né? Que tem já um histórico, o imaginário que nós temos da cultura litorânea é bem distinta daquele imaginário da cultura sertaneja. E nós estamos falando todos de pessoas baianas, né? Então, obviamente, considerando que a baianidade é um estigma muito mais focado na metrópole, né, numa realidade metropolitana, é que a gente escolheu baianas alocadas em regiões distintas. Então, em Salvador, no Pelourinho, que é um território emblemático para a gente pensar a cultura. A segunda em Cachoeira, que também é um outro território emblemático, considerando o processo sócio-histórico da Bahia, né? O Recôncavo e a metrópole estiveram interligados no processo de escravização operado na Bahia por muito tempo, e em Vitória da Conquista, que já apresenta outras condições históricas. Então, essas baianas nascidas e criadas, portanto, em Salvador, em Cachoeira e em Vitória da Conquista, elas têm na faixa de 50 anos. Então, pessoas de 50 anos foram devidamente estimuladas, vamos dizer assim, pelas grandes composições acerca da baianidade, né? As difusões que aconteceram em torno das obras de Jorge Amado, de Caymmi, de Berger, de Caribé. Elas já foram pessoas que influenciadas pelo surgimento, por exemplo, dos blocos afro. Então, a gente está falando de uma categoria também de idade, né, que nos possibilita promover algumas investigações nesse sentido de que respostas essas mulheres teriam para esses sentidos associados à baianidade. E aí, quando você me pergunta o que é que apareceu de traço em comum, né, justamente isso que a gente vem ressaltar na pesquisa, por meio da metodologia que nós utilizamos, a entrevista narrativa. Nós nos inspiramos, na verdade, na entrevista narrativa, que é um procedimento metodológico que a academia usa muito na comunicação, mas que ele foi utilizado por um teórico chamado Fritz Schutz, e Schutz utilizou essa metodologia quando ele foi investigar soldados alemães retornados de guerra, né? Então, investigando esses processos de dor e de subjetividades, que nós acionamos essa metodologia para entrevistar as baianas, pensando também que essas mulheres negras são rastros de um processo histórico que permanecem no futuro, no presente, né? Rastros de um processo que caracteriza a formação econômica brasileira, né? Falando do escravagismo especificamente, que as baianas de acarajé foram essas sujeitas que as primeiras mulheres que trabalharam nas ruas foram as baianas de acarajé. As ruas, no pós-abolição, eram um espaço designado para os homens, né?
As baianas são as baianas que não começaram sendo baianas, começaram sendo ganhadeiras, né? Pessoas que trabalhavam em troca de um ganho. Então, foram essas as primeiras mulheres que saíram para as ruas, né? Essas mulheres vendiam, portanto, acarajé. E, então, essas mulheres do presente, portanto, situadas em Salvador, em Cachoeira, em Vitória da Conquista, apresentam evidências da vida, marcas das suas vidas comuns que a gente consegue teorizar a respeito. Por exemplo, todas têm fraturas no que diz respeito à sua relação com a dimensão paterna na família, né? Por experiências próprias, elas trazem isso como algo muito forte na experiência delas, e nós temos à nossa disposição uma ideia, uma noção da feminista negra americana do Norte, Patricia Hill Collins, que ela chama de a tradição do amor e dor, né? E para Collins é um traço da política sexual que afeta o gênero, né? E Collins fala, em Tradição de Amor e Dor, Collins fala que os problemas das mulheres negras com os homens negros geram raiva, autorreflexão e culpa. E, por exemplo, associa essa tradição da dor às memórias afetivas das mulheres que, incontavelmente, num processo de estarem recém-libertas, passavam anos tentando localizar filhos, cônjuges, pais e entes queridos do sexo masculino, né? Collins pontua ainda que compreender as bases dessa tradição requer assimilar que a influência das ideias sobre homens e mulheres produzidas pelo ideal da família tem um lugar. E quando a gente fala da família, é justamente tensionando um traço da baianidade, né? Os estudos que nós recolhemos a respeito da baianidade falam de 3 pilares do discurso hegemônico que caracterizam a baianidade. A religiosidade, primordialmente, a familiaridade e a sensualidade. Então, as entrevistas dessas mulheres nos falam de opressões cruzadas que as alcançam justamente por elas serem mulher, negras e do candomblé. E quando a gente analisa que, por um lado, se de um lado a baianidade reforça os traços de familiaridade, religiosidade e sensualidade, a princípio não faz sentido que sejam justamente pela via desses pilares que as baianas sofram as opressões cruzadas, né? Essa aparente contradição é uma evidência da neurose cultural brasileira, que é outro termo que Lélia Gonzalez nos traz para explicar esse cinismo, né? A maneira cínica como o Brasil opera seus lugares de opressão. O Brasil, a América Latina, ela explica do porquê, se referindo, não é, obviamente, ao processo de colonização. Nós, na América Latina, fomos colonizados por espanhóis e portugueses, essencialmente, que já tinham lá atrás uma experiência com os mouros. Então, quando os espanhóis e portugueses chegaram no Brasil, eles já tinham uma experiência anterior com pessoas de pele retinta. Ao contrário dos germânicos, que colonizaram o norte das Américas, né? A colonização do norte foi uma colonização demarcada em termos de lugar, né? E a colonização praticada aqui na América, chamada latina, que Lélia Gonzalez inverte, ela entende que a Méfrica Ladina, ela nos faz esse convite de fazer uma troca de sentido, justamente pelo fato da nossa colonização ter sido uma colonização com traços amigáveis, né? Com uma colonização onde você posiciona os sujeitos, hierarquiza os sujeitos a partir dos seus lugares sociais. Então, todo mundo sabe qual é o seu lugar. É como se fosse uma colonização onde já dissesse naturalmente, pela via das classificações hegemônicas, onde é que é o lugar de cada um. Então, essa aparente sutileza, né, marca, em muita medida, essas experiências de racismo que nós temos operado aqui embaixo e que alcança prioritariamente assim, a mulher negra, porque é a mulher negra que é alçada pela via da sensualidade, da familiaridade e da religiosidade aos sistemas clássicos de representação. Então, as baianas trazem essas questões em comum, né, experiências
dessa tradição de amor e dor, experiências voltadas para a colonialidade cosmogênica, que é um termo que o professor Sidney Nogueira utiliza para classificar aquele pensamento que, por desprezar os fundamentos outros fundamentos da existência humana, precisa satanizar, criar um lugar outro de diabólico, do culpado por todos os problemas, por todas as ausências. Então, por exemplo, o traço de ser vítima da colonialidade cosmogênica é algo que é reiteradamente presente na fala dessas baianas. Renata, até pela sua fala, eu imagino que o levantamento de dados, de informações que você deve ter colhido no processo de pesquisa deve ser muito grande, e você escolheu esse enquadramento. A gente está conversando com Renata Dias, comunicadora, autora do estudo O que é que a Baiana diz e Anunciações de Identidade e Memória das Baianas de Acarajé, para lembrar para os ouvintes. Você pretende se desdobrar por outros enquadramentos depois? Sei que está muito recente, a aprovação ocorreu hoje, mas você pretende levar para outras formatações até de mídia, talvez? Pretende fazer com que esse estudo se reverbere de outras formas? Sim, Daniele, pretendemos, é uma coletividade, né, que pretende, as baianas associadas ao trabalho também concordam com esses outros enquadramentos. Nós acessamos, cada baiana entrevistada falou por mais de 1 hora, e a transcrição dessas entrevistas me demandou muito mais tempo de cronograma do que o que eu tinha inicialmente imaginado. E quando nós trouxemos para o recorte da pesquisa os eixos de gênero, raça e religiosidade, é justamente identificando que são essas avenidas identitárias as mais acionadas no discurso político das baianas de Acarajé. Quando nós identificamos que é pela via das políticas de gênero, de raça e da religiosidade que as opressões acometem aquelas mulheres, nós escolhemos justamente essas marcas como marcas que moldam, né, a estrutura dos capítulos. E nem todo o material, né, nós já tínhamos escrito já 150 páginas, nem todo o material gravado foi trazido para o trabalho, então a gente também tem outros aspectos que também foram tocados e que, por uma escolha mesmo metodológica, nesse momento não foram trazidos. Temos também, como nós gravamos as entrevistas, a gente tem ainda a possibilidade desse material virar um vídeo documentário. A gente tem visto nas pesquisas acadêmicas uma linha vinculada, um gênero audiovisual vinculado a pesquisas acadêmicas, né, e algo muito incipiente também, mas eu tenho visto um pouco esse debate e eu acredito que a gente tem muitos sentidos para explorar nesse trabalho, inclusive no que diz respeito ao procedimento metodológico, porque eu usei um procedimento metodológico que é o validado na academia, o que Schutz fez com soldados alemãos. Os soldados alemãos são sujeitos bastante distintos das de mulheres negras. Então, por exemplo, a metodologia de Schutz indica que o investigador faça somente uma pergunta que seja genérica o suficiente para o entrevistado responder e falar de todo o seu processo interior, enquanto que a gente sabe que, ao entrevistar baianas de Acarajé, mulheres negras que são, não seria possível, não teria êxito se eu não intervisse no sentido delas dizerem: fale mais um pouco, mas me diga mais sobre esse lugar aí, e depois aconteceu o quê? Então, esse lugar de compreender que a mulher negra precisa ser instada a falar. Ela não é acostumada a dar entrevistas, e ela sabe que a academia, enfim, as instituições não a veem como sujeitas dotadas de complexidade, sujeitas cujas vivências trazem complexidades. Então, quando a gente aplica uma metodologia europeia
a sujeitos e sujeitas negras do Brasil, a gente precisa considerar esses distanciamentos e, de quem sabe, propor uma metodologia de entrevista narrativa deslocada, né, desse lugar. Trazendo Lélia Gonzalez, né, centrada nas Américas e nessa América Latina. Então, a gente tem alguns sentidos ainda para explorar, e à medida, obviamente, que o trabalho vai ganhando corpo, e nesse sentido, eu agradeço muito o interesse da rádio, do jornal, da cidade, em a gente abrir aqui essa discussão, porque a universidade se propõe a isso, né? Quando um projeto de pesquisa ele se conclui nesta ritualística, na verdade, é um momento em que a sociedade escuta e troca com aquela ideia, com aquela proposição, e aí talvez é um novo começo. Então, eu agradeço demais o interesse, e assim que a gente tiver com os propósitos um pouco mais definidos, eu procuro você, Daniela, para a gente vir aqui falar um pouquinho mais. Maravilha, procure mesmo. Tem muitos elogios aqui. Márcio Borges diz que tema fascinante. Danilo também elogia. Renata arrasa sempre, ele diz. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pelo seu trabalho e vida longa ao seu estudo. Daniela, eu agradeço demais. Eu estou hoje com um dia muito especial, estou muito feliz a gente chegar no final do processo enfrentando uma pandemia pelo meio. Falava que a minha turma, felizmente, foi uma turma que cursou integralmente em modo presencial as disciplinas regulamentares, mas depois disso muitas turmas se formaram, turmas que ainda nem se encontraram, e a gente tem essa função um pouco, né, de fazer com que, apesar dos pesares, os modelos estão outros, mas a gente precisa perseverar, a academia precisa da gente forte e fazendo proposições que importem para a sociedade, né? Eu fico feliz com os retornos, agradeço aí as participações. Muito obrigada. Com certeza. Tá aí, Renata Dias, comunicadora, com esse estudo sobre as baianas de Acarajé. Já é intervalo, James? É isso que você quis dizer? Então, com certeza. Vamos lá para o intervalo, a gente volta já. Mais uma vez, a pandemia fez a Assembleia Legislativa redobrar os cuidados. A situação é séria e você também não pode baixar a guarda. Use